Descobriu que está grávida e não sabe por onde começar? Primeiro você precisa se planejar. Sou Nathalie Barros, enfermeira há 14 anos e doula. Já acompanhei até a data de hoje 209 partos com respeito e autonomia e hoje vou te ensinar os 10 passos para um planejamento eficaz da sua gestação. Vem comigo, não esquece de já curtir a página e receber os vídeos semanalmente. Bora? A educação perinatal refere-se ao processo, essa palavra processo vocês vão ouvir muito aqui no canal, ao processo de preparação e aprendizado que ocorre durante a gravidez e no período que envolve nascimento até os primeiros dias pós-parto. E vai preparar quem? Vai preparar você e principalmente o seu acompanhante. Porque, gente, acompanhante despreparado faz tudo errado. Porque o acompanhante, ele acha que ele vai estar ali só para ver o bebê nascer. E não é só essa a função do acompanhante, ele tem uma função muito importante. Ele precisa passar segurança, ele precisa ser o seu apoio, ele precisa ser a pessoa que entende o que é uma violência obstétrica para te defender. Ele é a pessoa que precisa estar preparado para as intercorrências, né? Saber o processo desse trabalho de parto, né? Então, saber te preparar para isso. Por quê? Porque se a gente tem um acompanhante que não entende nada, ele vai se desesperar junto com você. E o acompanhante vai ser a pessoa que vai estar primeiro com você quando você iniciar um trabalho de parto. Para depois você ir para a maternidade ou para depois a sua equipe chegar em casa, enfim. O acompanhante está ali com você do início ao fim desse processo de trabalho de parto. Então, se a gente não prepara essa pessoa aqui, vai dar ruim. É o cara que vai desmaiar, é o cara que vai ficar desesperado, que vai achar que é um sofrimento. E, gente, sofrimento é diferente de nascimento, tá? Então, o processo de trabalho de parto é doloroso, é difícil, é demorado. Se a gente não prepara esse acompanhante, sabe o que ele vai falar durante o parto? Nossa, tá demorando, né? Nossa, por que a gente não vai logo pra cesárea? Porque ele não entendeu. Ele não entendeu o propósito de você estar ali, ele não entendeu o processo, ele não entendeu o quanto isso é importante para você, o quanto é importante para o bebê. Então é uma pessoa que, ao invés de te auxiliar, ele vai te atrapalhar. Ele vai tomar decisões erradas. Na hora que precisar tomar uma decisão, ele vai ser a pessoa que vai decidir errado por você. Ah, Nath, mas eu vou me defender, eu sei, né? Então a gente acha que vai, mas a gente não vai. No momento do trabalho de parto, nós ficamos vulneráveis, porque a gente está com dor, então a gente não consegue focar em outra coisa a não ser a dor, né? Então a gente precisa de alguém ali para que nos auxilie durante esse processo. Então por isso é tão importante esse acompanhante participar dessa preparação do parto, que é a educação perinatal. Nós, mulheres, fomos criadas já, né? Com a boneca, trocando fralda da boneca, colocando a boneca para amamentar. A gente já tem noção, ouvir as tias falar, né? Ouvir as amigas, né? As amigas, a gente fica grávida, todo mundo quer contar do parto da outra. Então, a gente já tem um clima diferente, né? Já os homens não têm essa realidade. Eles não falam sobre partos. Eles não falam sobre via de parto. Eles não sabem nada. Eles não se conversam sobre isso. E é normal. Então, a gente precisa trazer essa pessoinha e colocar no mundo de parto para que ele entenda a importância dele, a função dele durante esse processo. Tá? Então, normal, a gente acaba fazendo o quê? Vendo um monte de redes sociais de profissionais, vendo o vídeo da Nath, e aí a gente faz o quê? Encaminha pra ele, vai lá, pá, compartilha. Você acha que ele vai ver? Muito difícil quando o nosso acompanhante vai lá e vai ver o vídeo, né? Vai lá, deixa eu entender isso aqui. Quando a gente senta essa pessoa e fala, hoje vamos falar sobre parto, você senta ele e vamos lá. Eles ficam assim, ó, nossa, não sabia disso, nossa, não sabia da importância disso, né? Aí eles caem na real. Então preparem o acompanhante de vocês para que seja o cara
né? Ou para que seja, enfim, minha mãe vai me acompanhar. Eu fico meio, como é que se fala? Pensativas, vamos dizer, reflexiva em mães acompanharem as filhas durante o trabalho de parto, porque a tendência da mãe é acolher as filhas, né? Abraçar essa filha, ficar ali, ai meu Deus, minha filha tá com dor, né? Então a mãe acaba não tendo tanto esse lado mais racional para acompanhar e ter mais firmeza nesse trabalho de parto. Mas ok, tem mães que super acompanham o trabalho de parto, super dão certo, né? São bem preparadas, né? Então, ok. Né? Então, assim, o acompanhante não precisa ser só o seu marido ou só o seu namorado, né? Então, o acompanhante pode ser sua mãe, sua sogra, sua amiga, sua vizinha, alguém que você preparou para estar ali junto com você, que vai te trazer tranquilidade, que vai te trazer apoio, segurança, é uma pessoa que tem conhecimento sobre aquilo, que você tem certeza que vai te defender, né? Que vai saber tomar uma decisão certa por você, tá? Então, prepare o acompanhante de vocês, por favor. Algumas doulandas minhas falam assim, ai, Nath, mas eu já contratei uma equipe particular, né? Já conversei com o meu médico, já conversei com a enfermeira obstetra, tenho você como doula, vocês sabem o que eu quero no parto, né? Então, vocês já sabem, então tá tudo certo. Né? Então, o meu acompanhante não precisa estar muito ligado, não, porque eu já contratei a equipe inteira, né? E tá tudo bem. Errada está. Mesmo que a sua equipe esteja alinhada com você, com os seus desejos, do que você quer nesse trabalho de parto, precisamos de um acompanhante bem preparado, sim. E você precisa saber qual decisão tomar, né? Em que momento tomar, quando precisar de alguma intervenção, porque só você sabe o melhor para você e seu bebê. Nenhum médico sabe o melhor, nenhuma enfermeira, nenhuma doula, só você. Mas, vírgula, você pode sim tomar decisões, você pode sim fazer escolhas, né? E pode bater o pé que você quer alguma coisa, não tem problema. Mas para isso você precisa ter conhecimento. Não dá, por exemplo, para você negar algum tipo de intervenção que realmente seja necessária para aquele momento, se você não tem conhecimento, se você não está pautada em nada. Então, só porque você acha, ou porque você viu no Instagram, ou você viu em algum, enfim, que alguém falou para você e tá tudo certo. Não. Você estudou para isso, você tem conhecimento, você leu artigos científicos, você procurou, né, entender melhor ali sobre aquela intervenção para que você pudesse negar aquela intervenção. Então, o que a gente vê hoje em dia? Pessoas mal preparadas, que veem as coisas na internet e assim, não quero. Não quero que, por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui. Não quero que use o extrator a vácuo. Não quero, porque o extrator a vácuo faz isso, isso e isso. Tá bom, beleza. Só que a gente temos um bebê ali com sofrimento fetal, batimento cardíaco caindo, bebê no canal vaginal e ali a gente precisa tirar aquele bebê daquele canal. Mas a mãe se nega a colocar o extrator a vácuo, o famoso tal do kiwi. Não vou pôr. O que a gente tem ali? Mais riscos do que benefício, tá? Então, a gente precisa ter conhecimento para tomar decisões que não afetem nem você e nem o seu bebê, tá bom? A grande pergunta é, quando eu devo iniciar a tal da educação perinatal? Gente, quanto antes melhor, tá? Então, geralmente, a gente recomenda a partir do início da gestação, né? Por quê? Porque você começa ali o pré-natal, né? No primeiro trimestre. E o pré-natal, geralmente, a gente vai para as consultas, né? O médico pede os exames, vê exames, te prescreve alguma coisa, vê o coração do bebê, quando dá para ver, né? Faz um ultrassom ali na hora. E pronto, acabou a consulta de pré-natal. E aí a gente sai dessa consulta cheia de dúvida.
cheia de dúvida. Meu Deus do céu, tinha dúvida, o médico não falou, eu não anotei e aí passou. Aí passa um mês. Passou o mês, chega nesse próximo mês, é a mesma coisa. O médico vai lá, mede a barriga, faz um exame, vê os exames, né? Vê o peso, vê a pressão, enfim, faz a consulta e pergunta no final: tem alguma dúvida? E aí no final você fala: tinha, mas esqueci. Ou senão você fala uma ou duas dúvidas e para você tudo bem, nem anotou. Né? Então, quanto antes a gente iniciar a educação perinatal é melhor, porque você vai na consulta, faz o que precisa fazer nessa consulta, tem a aula de educação perinatal, né? Essas aulas, né? Então, deixa eu explicar para vocês. Elas podem ser realizadas tanto online, tem profissionais que realizam no online. Eu, por exemplo, realizo no online. Desde a pandemia para cá, facilitou, né, a nossa vida aqui no online. Então, eu faço, tem essa facilidade de fazer essas aulas no ao vivo, né? E no online para esses pais. Geralmente eu faço no período da noite, porque à noite a pessoa já chegou do serviço, tomou um banho, jantou, tá em casa de boa, e aí bora fazer a aula de educação perinatal. Senta no seu sofá e bora lá que a Nathalie vai falar, tipo isso. Mas tem profissionais que preferem que vocês façam uma consulta, como fosse uma consulta. Então vocês vão até o local que ele faz o atendimento presencial e eles dão a educação perinatal ali. Tem profissionais que vão até a casa de vocês e fazem a aula de educação perinatal na casa de vocês, tá? Então essas aulas é importante iniciar o quanto antes melhor. Por quê? Porque aí vai surgir dúvidas que você nem sabia que tinha, surge nas aulas de educação perinatal. E quando essas dúvidas vêm surgindo, facilita para você tirar as dúvidas, tanto com o profissional que está ministrando a aula para você, quanto de você falar: nossa, eu vou anotar a dúvida para conversar com o meu obstetra, né, para ver qual é a opinião dele em relação a isso, né? Eu vou anotar essa dúvida para procurar entender mais, vou estudar agora sobre tal assunto, né? Então, algumas pessoas não entendem a importância da educação perinatal e aí querem que só acompanhe o parto, que não tem uma preparação. Não precisa. Eu já sei de parto. Você não sabe. Eu te garanto que você não sabe quase nada ou nada sobre partos, né? Então, até para nós profissionais, né? Então, como eu falei lá no início, eu acompanhei já até a presente data, eu acompanhei 209 partos, tá? Acredito que isso aumenta a gente por cada semana que passa, é um número diferente já de partos, tá? Então, assim, eu até hoje foi 209 partos, beleza. Então, Nathalie sabe muito de parto. Gente, cada parto é diferente, cada parto é uma experiência nova, cada gestante é de uma maneira, não dá pra gente rotular. Então, por mais que a gente estuda, porque muda toda hora de protocolo, muda a lei, né? E a gente precisa estar atenta, estudando, se especializando, né? E ali a gente tá no presencial, acompanhando partos e partos e partos. E aí você tem a experiência, você tem o conhecimento, você tem ali a especialização e mesmo assim a gente não sabe 100% de parto. E imagina você, abençoada, que não sabe, nunca pariu ninguém, leu alguma coisa na internet. Ai, Jesus, vocês lêem na internet e acham que tá manjando muito de parto. Nossa, Nath, eu sei, não preciso de aula. Posso ir parir agora. E não sabe nada. E se você não sabe, seu acompanhante piorou, gente. Piorou, é sério. Então, se atentem a obter conhecimento. E conhecimento com profissionais, né? Profissionais que sejam capacitados para isso. Para que façam essa orientação para vocês de forma adequada, tá? Então, é bom vocês terem essa noção para que chega na hora do trabalho de parto, você entenda o processo. Se você não entende o processo, você não vai entender o seu propósito. Isso é para todas as áreas da sua vida, tá? Então,
Pensem bem, não é besteira estudar sobre parto. Ah, mas na época da sua mãe não precisava. Ah, na época de não sei quem não precisava. Ah, a sua amiga não fez, né? Ai, minha amiga vai achar que é bobo. Ai, não precisa. 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 Tá? Então, antigamente não tinha porque a gente não tinha tanta informação, né? Então, hoje mesmo, minha mãe fala, às vezes eu converso com ela sobre parto e ela fala assim pra mim, se na minha época tivesse alguém igual você pra me auxiliar, talvez eu teria aguardado entrar em trabalho de parto. Eu não teria ido para uma cesárea, até porque o médico dela cobrou assim, um valor muito alto na cesárea na época, né? Porque minha mãe estava desesperada, porque ela não tinha conhecimento. Né? Então, hoje a gente tem ferramentas que podem auxiliar vocês, né? Hoje a gente tem canais aqui que a gente pode conversar, que pode alertar vocês. Antigamente não se tinha isso, né? Então, se a gente for ver, mas antigamente não tinha. Mas se tivesse, ia ser tão diferente os nascimentos, ia ser tão diferente essa realidade, né? Inclusive o meu nascimento ia ter sido muito diferente, por falta de informação. Meus pais acharam que era o melhor a ser feito, né? E pagar o quão deveria pagar, não interessasse quanto, era a vida da única filha deles, né? Então eu fui a primeira e a única filha, tá, gente? Então, assim, tinha que ser perfeito. Então, na realidade deles, chegou a 40 semanas, eu não tinha nascido, vamos para uma cesárea, né? Então, assim, sem nenhuma indicação. Só porque chegou a 40 semanas. Eu não entrei em trabalho de parto. E isso assim, eu tenho hoje 34 anos. Isso se repete até hoje. Quantas e quantas mulheres com 40 semanas simplesmente acham que não entrou em trabalho de parto e precisa ir para cesárea? A mesma realidade de 34 anos atrás é a mesma realidade de hoje. E com um monte de informação que a gente tem, informação na mão da gente o tempo inteiro, o celular tá ali. Tem inteligência artificial, tem Google, tem YouTube, tem Instagram, tem um monte de informação, um monte de profissional para você encontrar. E a gente acha que é besteira, não precisa. Por quê? Porque a minha equipe sabe o melhor para mim, porque o meu médico sabe o melhor para mim, porque eu vou na melhor maternidade. Não interessa se é a melhor ou se é a maternidade lá do SUS. Se você não tiver conhecimento, você tá à deriva. Você pode sofrer uma violência obstétrica? Pode. Nossa, com a equipe particular, Nath? Pode sofrer uma violência obstétrica com a equipe particular. Assim como você pode sofrer no SUS também. Mas eu vou fazer cesárea pra me livrar da violência. Pode ter na cesárea também. Pois é. Então, se atentem em relação ao parto de vocês. É o filho de vocês que está nascendo. Não é qualquer coisa. É o filho de vocês. Não interessa se é 1, 2, 3 filhos. 4, 5, 10, sei lá. É uma vida que está chegando ao mundo. E essa vida, ela precisa vir com o maior respeito possível. Sempre que eu faço um parto, eu penso assim, eu não sei quem vai ser essa criança. Eu não sei se ela vai ser uma celebridade. Eu não sei se ela vai ser o presidente do Brasil. Eu não sei quem vai ser. Então, eu preciso fazer com que o nascimento dela seja o mais incrível, o mais lindo possível, independente da via de parto. Esse nascimento precisa ser, assim, algo extraordinário, porque é uma vida diferente que está chegando no nosso mundo e vai fazer diferença na nossa geração. Então, a gente tem que parar de achar que parto é só a gente chegar lá na maternidade e pedir para tirar e resolver o problema. Então, parto não é problema, parto é um processo. E para a gente passar por este processo, que é por este caminho, a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa estudar, tá? Então, vamos lá, voltando. Então, essas aulas de educação perinatal, ela pode ser ministrada online, como presencialmente, como em consultório, tá?
E aí, cada profissional vai se adequar à realidade dessas aulas. Então, tem profissional que eu, por exemplo, eu dou 3 aulas de educação perinatal, né? E fico disponível no online, né? Então, assim, qualquer dúvida a paciente manda para mim durante o dia, enfim, a gente vai conversando, a gente vai criando um vínculo ali durante todo o processo de gestação, tá? Então, mas tem profissionais que fazem mais de 3 aulas de educação perinatal, tem profissionais que fazem uma aula de educação perinatal. E tudo bem, é uma aula mais extensa, né? Já fiz também intensivão de parto. Fiz intensivão de parto. Às vezes a gente faz olha, vai ser um período inteiro ali, umas 5, 6 horas de aula. Beleza? Beleza. Bora lá. Então a gente faz o intensivão de educação perinatal e matou naquele dia, tá? Então, cada profissional vai ter a sua realidade e vai poder ali te preparar e preparar principalmente esse acompanhante. Então, agora eu vou colocar quais são os tópicos que a gente abrange ali nas aulas de educação perinatal, geralmente, tá? Então, ali a gente fala sobre os cuidados pré-natais. O que é isso? Informações sobre a saúde materna durante a gestação, né? A dieta adequada, os exercícios recomendados, os exames médicos que precisam ser feitos, né? Então, ali a gente pode até indicar profissionais que a gente conheça, que seja bom para você passar, trazer alguma dica em relação à sua saúde, ao peso, né? Então, o profissional, ele pode te orientar sim, porque ele tem essa capacitação, tá? Preparação para o parto de que tanto falamos aqui na aula, né? Então, discussão sobre os temas diferentes, métodos de parto, tipos de parto, intervenções necessárias e desnecessárias, a tal da violência obstétrica, indicações reais de cesárea, técnicas de respiração, posição durante o trabalho de parto, né? E controlar essa questão da dor também, entre outros temas. Gente, esse negócio de preparação de parto é muito tema. Aqui eu coloquei assim só os mais, né, famosos, vamos dizer, mas é muita coisa que a gente abrange. Garanto para vocês, tá? E a gente fala também sobre os cuidados do pós-parto, que ninguém te conta. Então, orientações sobre os primeiros dias após esse parto, amamentação, né? Os cuidados com esse recém-nascido e essa questão emocional da puérpera. Gente, porque são dias de neblina. Dias de neblina. Então, a gente dá também o apoio emocional. Por quê? Né? Então, para lidar com essas questões emocionais associadas à gravidez, tá? Então, invistam na educação perinatal. Nem é tão caro assim, gente. Invista, sério. Nem é tão caro, garanto para vocês. Vale muito a pena, você não vai se arrepender, eu te garanto, tá? Com conhecimento, gente, a gente pode definir a via de parto, porque aí você já entendeu sobre os riscos, sobre os benefícios. Você pode tomar uma decisão segura para você e para o seu bebê, tá? Então, a falta de educação perinatal, ela pode resultar ali em desconhecimento sobre esses cuidados, né, essenciais de pré-parto, de parto e de pós-parto, tá? Então, isso pode levar, né, a decisões não informadas, aumentando os riscos de complicações durante esse parto, tanto para você quanto para o seu bebê, tá? Então, é muito importante que você entenda, né? Hoje eu dei uma palestra, um adendo aqui. Hoje eu dei uma palestra e eu falei com as mães, né? Quantas vezes eu vejo mulheres reclamando que vão para a maternidade com contrações sem ritmo, com contrações espaçadas, aí elas vão no desespero para essa maternidade, chega lá, o médico avalia ou a enfermeira, enfim, e aí vê, você tá com 1 centímetro, 2 centímetros, volta para casa. Meu Deus do céu, essa mulher fica brava, porque, nossa, eu tô com dor e quero ficar na maternidade, a maternidade mandou eu embora.
Gente, e o que você vai fazer lá com 2 centímetros? Sabe por que essa mulher fica nervosa? Porque ela quer brigar com todo mundo na maternidade, que ela faz reclamação e tal, que foi o médico que mandou ela embora. Porque ela não tem conhecimento. Se ela tivesse conhecimento, ela ia agradecer o médico de estar mandando ela embora para casa. Gente. Então, se você não tem conhecimento, não dá para você querer ficar brava, de você falar, é meu direito. Pra que você vai ficar internada com 2 centímetros? Tem mulheres que passam semanas com 2 centímetros e tá tudo bem, não vai ganhar bebê. Então você não ganha bebê se você não estiver em trabalho de parto ativo. Que é isso, Nath? Contrações ritmadas, com menor espaçamento de tempo. Você entende a importância de você entender o processo, de você entender o seu corpo, de você estar preparada para esse processo de trabalho de parto? Para você não chegar na hora errada, para você não ficar nervosa, né? E ficar nervosa também não faz liberação de hormônio adequado. E aí é uma bola de neve, gente. É uma bola de neve. E o que acontece se você ficar internada? Tá bom. O médico decidiu fazer a sua vontade e te internar com 1 ou 2 centímetros. Simplesmente, você não vai ficar ali uma semana para parir, né? 15 dias para parir. Porque o hospital tem rotatividade. A gente precisa quê? Liberar o leito para outra pessoa entrar. Não dá para você ficar lá 15 dias para ter neném. E aí, o que ele vai fazer? Vai começar a usar intervenções, que a gente chama de desnecessária. Por que desnecessária? Porque essa mulher poderia ter voltado para casa, aguardado entrar em trabalho de parto ativo, e aí sim, ali, com contrações mais ritmadas, espaçamento menor, enfim, aí sim essa mulher dá entrada na maternidade, no momento certo, numa fase ativa de trabalho de parto. Então, ela ia ter um parto muito melhor, um parto com menos intervenções possíveis. E entende o porquê? Então, às vezes, a gente vê um monte de gente bravo, reclamando e tal, mas não tem conhecimento. Pessoas que não entendem o que está fazendo, tá? Então, invistam na educação perinatal de vocês. Vai valer a pena. E mais uma vez eu falo, eu te garanto que vai valer a pena.